Fala galera do InfoEnem, que é o professor Alexandre, com mais um vídeo da série Dicas do InfoEnem, ok? Falaremos hoje um pouco sobre período composto, período simples e período composto, que se tratam nada mais, nada menos do que as construções, as articulações entre as orações. Basta dizer que numa primeira ideia que é extremamente necessária, é que o período simples você tem um verbo articulando uma oração e o período composto você tem duas ou mais orações. Ou seja, você tem dois verbos aparecendo nesse período, tá? A partir dessa ideia de período simples e composto é que você ramifica para outra, que são os períodos compostos assindéticos e sindéticos. O que seria isso? São períodos que usam ou não conectores. Os assindéticos, que vem de síndeton do grego, que é conector, significa que não tem conector, ou seja, são separados por vírgulas, ponto e vírgula, algum tipo de pontuação, um recurso que não lexical, que não dá palavra. E os períodos compostos sindéticos, eles se valem, eles usam conectores, ok? Dentro destes, agora, vamos entrar no assunto central do vídeo de hoje, que é o quê? São os períodos compostos por coordenação. Ou seja, são períodos que eles usam conectores e são chamados de coordenados. A ideia de coordenado, eu não quero entrar muito nessa celeuma, nessa ideia toda, mas se chama coordenado porque são orações independentes, tá? Entretanto, nós temos, o que é preciso que você saiba, nós temos 5 tipos de períodos coordenados. Os aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos e explicativos. Tudo bem? Bom, o primeiro deles, o aditivo, a ideia que você tem que ter sobre é que ele faz uma soma de orações, certo? Lembre-se que é um período composto, eu tenho que ter mais de uma oração, então ele soma orações. Por exemplo, leio Machado de Assis e reflito sobre Bentinho. Esse é o conector. Alguns conectores das aditivas é o e, mas também, nem e uma série de outros que vocês podem pesquisar. O nosso segundo tipo de período composto é o período composto adversativo. Ou seja, ele tem uma ideia, enquanto o primeiro é de adição, a soma, o sinal de mais, esse outro ele tem uma ideia de positivo e negativo. Como, por exemplo, na frase, temos uma epidemia do T-vírus, mas estou vacinado. Eu tenho uma informação negativa, de espectro negativo, e outra positiva. Então, essa é a articulação. Claro que isso pode se inverter. Você pode começar com uma positiva e com uma negativa, mas aí você vai colocar como conector uma conjunção adversativa. Ou seja, mas, porém, contudo, entretanto e tantas outras, certo? Nosso terceiro conjunto de orações coordenadas, de tipo de orações coordenadas, se trata dos períodos coordenados através de alternância ou alternativas. São eles aqueles períodos que dão uma ideia simples mesmo de alternância, de uma coisa, ora é uma coisa ou ora é outra. E justamente é difícil até para você explicar essa ideia sem usar os próprios conectores, como por exemplo ou e ou, ora, ora. Um exemplo de frase com uma conjunção alternativa é ora sou junguiano, ora sou freudiano. Veja, a ideia de alternância é que em dado momento ou se é uma coisa ou se é outra, tá certo? A nossa quarta categoria se trata do período coordenado que possui as conjunções conclusivas e ela dá uma ideia de finalização, de uma ideia externa sobre a primeira oração, sobre o primeiro período que você articulou. Um exemplo, jogo xadrez, logo sou estrategista. Veja que esse logo, ele introduz uma ideia do quê? Que eu chego a uma conclusão, uma nova ideia a partir do primeiro enunciado, ok? Então, alguns tipos de conclusivas, logo, portanto e tantas outras. Tudo bem? Nosso último conjunto de conjunções do período composto por coordenação se trata das conjunções explicativas, que eles dão uma ideia de justificativa, de explicação sobre alguma coisa. Por exemplo, quando você tem uma frase como gosto de xadrez,
porque acho as peças elegantes, eu estou justificando o motivo do meu gostar. E alguns tipos de conjunções explicativas que nós temos na língua, temos o conector como porquê, que eu acabei de usar, com a ideia de explicação, de justificativa de alguma coisa, não de causa e consequência, que ele também tem essa função. Como também, ou seja, o próprio pois, com a vírgula. Ou seja, você tem uma série de conectores aí que dão a ideia de explicação de algo ou a justificativa sobre algo. Tudo bem então, galera? Clique no nosso link, leia o nosso artigo, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas e questões aqui pra gente e até mais!